Ele era um dos homens mais ricos da cidade. Mas quando se disfarçou de operário pobre e viu aquela faxineira humilde gastando o próprio salário para alimentar seu filho de 8 anos, descobriu que às vezes o coração de uma mulher simples vale mais que todo o ouro do mundo. Fernando, você tem certeza que não quer aceitar? Camila segurava as 2 notas de R$ 50 na mão, olhando com preocupação para o homem de roupas simples à sua frente. Os 3 estavam na calçada em frente ao prédio onde ela trabalhava como faxineira, numa tarde ensolarada de terça-feira. Não precisa, Camila. A gente dá um jeito. Fernando Costa, um dos empresários mais ricos da cidade, estava ali disfarçado de operário desempregado há 2 semanas. Roupas desbotadas, barba por fazer, aparência de quem realmente passava dificuldades. Ao seu lado, Mateus, seu filho de 8 anos, observava a cena com os olhos brilhando de emoção. Mas o Mateus está muito magro. Camila insistiu, se ajoelhando na altura do menino. Criança não pode ficar sem comer direito. Fernando sentiu o peito apertar. Camila usava uniforme azul de faxineira, tênis surrado, aparência de quem trabalhava duro para ganhar cada centavo. Era óbvio que aqueles R$ 100 representavam muito para ela. Muito mesmo. E mesmo assim, estava tentando dar o dinheiro para ele. Tia Camila, Mateus disse baixinho. Meu pai não gosta de aceitar ajuda. Mas às vezes a gente precisa engolir o orgulho, né? Camila olhou diretamente nos olhos de Fernando. Principalmente quando tem criança envolvida. 2 semanas atrás, Fernando havia tomado a decisão mais radical da sua vida. Cansado de mulheres interesseiras que só se aproximavam dele por causa da fortuna, decidiu se disfarçar de pobre para encontrar alguém que amasse genuinamente seu filho. Alugou um apartamento pequeno num bairro simples, comprou roupas usadas, inventou uma história de operário desempregado. O plano era simples: descobrir se existia alguma mulher no mundo capaz de se importar com Mateus, sem saber que o menino era herdeiro de milhões. Mas Fernando nunca imaginou que ia encontrar Camila. Escuta, Camila disse, forçando as notas na mão dele. Eu sei como é passar aperto. Minha mãe me criou sozinha, trabalhando de faxineira igual eu. Sei o que é olhar para o filho e não ter o que dar de comer. Fernando ficou em silêncio, segurando o dinheiro que ele podia multiplicar por 1000 sem nem sentir no bolso. Mas para Camila, aqueles R$ 100 provavelmente representavam 2 dias de trabalho duro. Por que você está fazendo isso? Ele perguntou, genuinamente tocado. Porque criança não tem culpa da situação dos pais. E porque... Camila hesitou, olhando para Mateus com carinho. Esse menino me lembra meu irmãozinho quando éramos pequenos. Mesmos olhos doces, mesmo jeitinho tímido. Mateus sorriu para ela, e Fernando viu algo que não via há muito tempo. Uma conexão genuína, pura, sem segundas intenções. Tia Camila, Mateus disse. Você quer ser nossa amiga? Claro que sim, meu amor. Nesse momento, uma mulher elegante passou pela calçada. Vestido caro, sapato de grife, cabelo de salão. Olhou para o trio conversando na calçada e fez uma expressão de desaprovação. Que absurdo! Ela murmurou para alguém no celular. Deixam qualquer tipo de gente ficar na porta dos prédios. Uma vergonha para o bairro. Camila ouviu e seu rosto endureceu. Fernando viu uma raiva genuína nos olhos dela. Qualquer tipo de gente? Camila se levantou e encarou a mulher. Estamos aqui conversando sem incomodar ninguém. Não precisa se alterar. A mulher respondeu com desdém. Só acho que vocês deveriam procurar seus lugares. Nossos lugares? Fernando se levantou também, sentindo uma raiva que há muito não sentia. Ora, é óbvio. Um desempregado, uma faxineira, uma criança mal vestida... Não combina com a vizinhança decente. O silêncio que se seguiu foi tenso. Mateus se escondeu atrás do pai, assustado com a hostilidade da mulher. Camila cerrou os punhos, claramente ofendida. Senhora, Camila disse com uma dignidade que impressionou Fernando. Eu trabalho honestamente para sustentar minha família. Limpo, organizo, cuido. Não devo satisfação do meu caráter para ninguém. Caráter? A mulher riu com crueldade. Que caráter? Ficar se oferecendo para homem na rua? Ela não estava se oferecendo. Mateus gritou de repente, saindo de trás do pai. Ela estava sendo gentil. Coisa que a senhora não sabe ser.
A mulher ficou chocada com a explosão da criança. Fernando ficou orgulhoso da coragem do filho, mas também preocupado com a situação. Mateus, calma! Fernando tentou acalmar. Não vou ficar calmo! Mateus continuou, com lágrimas de indignação nos olhos. A Camila é boa, ela queria ajudar a gente, e essa mulher malvada está sendo cruel. Seu filho é mal educado, a mulher disse para Fernando. Deveria ensinar respeito. Respeito! Fernando sentiu algo explodir dentro dele. Respeito é o que meu filho está demonstrando. Defendendo quem foi gentil com a gente. Deixa pra lá, Fernando. Camila tocou o braço dele. Gente assim não vale nosso tempo. A mulher balançou a cabeça com desdém e se afastou, murmurando algo sobre gentalha. Fernando ficou observando ela ir embora, pensando em quantas vezes havia convivido com pessoas exatamente iguais a ela no seu mundo de empresário milionário. Tia Camila, Mateus disse ainda tremendo de raiva. Não liga para o que ela falou. Você é muito melhor que ela. Camila se ajoelhou e abraçou o menino. Obrigada por me defender, meu amor. Você é um menino corajoso. Fernando observou a cena e sentiu algo se transformar dentro do peito. Há quanto tempo não via alguém abraçar Mateus com tanto carinho genuíno? Há quanto tempo não via alguém se importar com os sentimentos do filho dele? Camila, Fernando disse, aceito sua ajuda, mas com uma condição. Qual? Deixa eu pagar de volta quando conseguir um emprego. Camila sorriu. Combinado, mas agora que tal subir? Posso fazer um café para vocês. Fernando hesitou. Aceitar o convite significava aprofundar a mentira, mas Mateus já estava puxando a manga da sua camisa. Pai, vamos! A Camila é legal. Tá bom, filho. Os três subiram para o apartamento pequeno onde Camila morava com a mãe idosa. 2 peças simples, mas limpas e organizadas com carinho. Móveis velhos, mas bem cuidados. Plantas na janela, fotos de família na parede. Mãe, Camila chamou. Trouxe visita. Uma senhora de uns 60 anos apareceu da cozinha. Magra, cabelos grisalhos, mas com um sorriso acolhedor. Estes são nossos vizinhos, Fernando e Mateus. Estão passando por umas dificuldades. Imagina, Dona Rosa disse imediatamente. Sintam-se em casa. Vou esquentar café e tem bolo de fubá que fiz ontem. Fernando olhou ao redor daquela casa simples e sentiu algo que não sentia na sua mansão há muito tempo. Acolhimento verdadeiro. Sem interesse, sem cálculo, sem segundas intenções. Pai, Mateus sussurrou no seu ouvido. Aqui é mais gostoso que nossa outra casa. A observação inocente do filho atingiu Fernando como um soco. Mateus estava se referindo à mansão de 3 milhões que eles haviam deixado para trás. E mesmo assim, preferia aquela casa humilde onde era recebido com amor genuíno. Por que, filho? Fernando sussurrou de volta. Porque aqui as pessoas gostam da gente de verdade. Camila voltou da cozinha com uma bandeja. Café simples, bolo caseiro, mas servido com um carinho que Fernando não via desde que Carolina morreu. Mateus, você gosta de bolo de fubá? Gosto de tudo que a senhora fizer, o menino respondeu com sinceridade. Dona Rosa riu, tocada pela educação da criança. Que menino mais lindo! Sua mãe deve ter muito orgulho. O silêncio que se seguiu foi pesado. Mateus baixou os olhos. Fernando sentiu a garganta apertar. A mãe dele não está mais com a gente, Fernando disse baixinho. Ai, meu Deus! Dona Rosa levou a mão ao peito. Sinto muito, queridos. Faz 2 anos, Mateus disse, com uma maturidade que não combinava com seus 8 anos. Camila se sentou ao lado do menino e pegou a mãozinha dele. Ela deve estar no céu, olhando por vocês. Eu acho que foi ela quem mandou a Camila para cuidar da gente, pai. Mateus disse, surpreendendo os adultos. Fernando sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Se soubesse que fingir ser pobre ia mexer tanto com seus sentimentos, talvez não tivesse começado. Mateus, Camila disse suavemente, quer me ajudar a regar as plantas? Quero. Enquanto Mateus e Camila cuidavam das plantas na janela, Fernando conversou com Dona Rosa. A senhora tem uma filha especial, ele disse. Camila sempre foi assim, desde pequena, trazendo bicho ferido para casa, dividindo o lanche com um colega que não tinha. Coração gigante. E o pai dela? Nos abandonou quando ela tinha 5 anos. Eu criei ela sozinha.
trabalhando de faxineira igual ela faz agora. Fernando observou Camila ensinando Mateus a regar as plantas. Ela explicava com paciência, sorria das perguntas bobas do menino, tratava ele como se fosse o próprio filho. Dona Rosa, Fernando disse, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. A Camila já foi casada? Tem namorado? Dona Rosa suspirou. Já foi noiva uma vez. Rapaz trabalhador, parecia gostar dela. Mas quando soube que ela sustentava a mãe doente, que ia ter que cuidar de mim para sempre, sumiu. Sumiu? Disse que não queria carregar peso dos outros, que cada um tinha que cuidar da própria vida. Fernando sentiu uma raiva imensa desse homem que ele nem conhecia. Como alguém podia abandonar uma mulher como Camila? Desde então ela não quis mais saber de relacionamento. Dona Rosa continuou. Diz que homem só traz problema, que é melhor cuidar da família e trabalhar. Pai! Mateus chamou da janela. Vem ver! A tia Camila disse que posso vir aqui todo dia para regar as plantas. Fernando se aproximou. Camila estava sorrindo com terra nas mãos, ensinando Mateus a cuidar de uma violeta. Tia Camila, Mateus perguntou de repente, você gostaria de ser minha mãe? A pergunta saiu tão natural, tão inocente, que pegou todo mundo desprevenido. Camila ficou vermelha. Dona Rosa sorriu, Fernando sentiu o coração disparar. Mateus, Fernando tentou intervir. Que isso, meu amor? Camila disse com carinho. A gente acabou de se conhecer. Mas eu já gosto muito de você. E você é gentil igual minha mãe era. Camila olhou para Fernando, sem saber o que dizer. Ele também não sabia. A situação estava saindo do controle de forma completamente inesperada. Seu pai um dia vai encontrar uma namorada nova. Camila disse diplomaticamente. Eu não quero qualquer namorada para o papai. Mateus respondeu com uma seriedade impressionante. Eu quero alguém que goste de mim de verdade, igual você. Fernando ficou em choque. Com 8 anos, Mateus havia resumido exatamente o que ele estava procurando. Mateus, Fernando disse, acho melhor irmos para casa. Já, pai? É, filho. A Camila precisa descansar. Camila acompanhou os dois até a porta. Na hora de se despedir, aconteceu algo que Fernando jamais esqueceria. Fernando, ela disse baixinho, para Mateus não ouvir. Se precisar de alguma coisa, qualquer coisa mesmo, é só chamar. Criança é sagrada. E colocou algo na mão dele. Quando Fernando abriu, viu que eram mais R$50. Camila, não posso aceitar. Pode sim. E não é empréstimo. É ajuda mesmo. De coração. Fernando olhou para aquela mulher simples, de uniforme azul, que acabava de dar R$150, provavelmente tudo que tinha, para um homem que ela conhecia há 2 semanas. E naquele momento, pela primeira vez desde que Carolina morreu, Fernando Costa se apaixonou. Fernando acordou no dia seguinte com um peso na consciência que nunca havia sentido antes. Olhou ao redor do apartamento pequeno e simples que havia alugado para manter a farsa e pela primeira vez questionou se não estava cometendo um erro terrível. Mateus estava dormindo no sofá-cama ao lado, abraçado com o ursinho de pelúcia que ganhara da mãe. O menino parecia mais tranquilo do que havia estado nos últimos meses, e Fernando sabia exatamente o porquê. Camila. O celular tocou. Era Roberto, seu motorista e braço direito. Senhor Fernando, onde o senhor está? Tem reunião marcada com os investidores japoneses às 9. Fernando olhou o relógio. 8h40. Roberto, cancela a reunião. Diz que tive uma emergência familiar. Senhor, essa reunião vale 15 milhões. Cancela, Roberto. E não me liga mais neste celular, a não ser que seja vida ou morte. Fernando desligou e guardou o telefone. 15 milhões. Uma quantia que alguns meses atrás o faria sair correndo de qualquer lugar. Mas agora parecia insignificante perto do que estava descobrindo sobre si mesmo. Pai, Mateus acordou esfregando os olhos. Já é hora de levantar? Bom dia, campeão. Dormiu bem? Sonhei com a tia Camila. Sonhei que ela era nossa vizinha para sempre. Fernando sentiu uma pontada no peito. Foi um sonho bom? O melhor sonho da minha vida. Tomar um café da manhã simples. Pão com margarina e café com leite. Mateus comeu com apetite, coisa que não fazia há meses. Estava claro que a presença de Camila na vida deles já estava fazendo diferença. Por volta das 10 da manhã, bateram na porta. Era Camila.
Mas ela não estava com o uniforme de trabalho. Estava de roupas normais e parecia aflita. Fernando, desculpa incomodar. Imagina, entra. O que aconteceu? Eu perdi o emprego. Fernando sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Como assim? Camila se sentou no sofá pequeno, com os olhos vermelhos de tanto chorar. A síndica do prédio onde eu trabalho disse que tiveram reclamações. Reclamações? Disseram que eu estava me relacionando inadequadamente com moradores da vizinhança, que estava usando o trabalho para arrumar homem. Fernando sentiu uma raiva enorme. Isso é um absurdo. É, mas não adianta. Ela me demitiu na hora. Disse que não pode ter funcionária que causa problemas. Tia Camila, Mateus se aproximou. Você está triste? Estou, meu amor. Agora não sei como vou pagar o aluguel, os remédios da minha mãe. Fernando viu o desespero real nos olhos de Camila. Ela não estava dramatizando, não estava fazendo charme. Estava genuinamente desesperada. Camila, quanto você precisa para pagar as contas este mês? Ela hesitou, claramente envergonhada. Uns R$ 500. Mas, Fernando, não estou pedindo dinheiro emprestado. Eu sei, só quero entender a situação. R$ 500. O que Fernando gastava em uma única refeição em restaurante caro. E ali estava uma mulher desesperada por não conseguir juntar essa quantia. Vou procurar outro emprego hoje mesmo, Camila disse, se levantando. Talvez na padaria da Dona Maria ou na farmácia. Camila, espera. Deixa eu te ajudar a procurar. Conheço algumas pessoas. Posso dar umas ligadas. Você conhece pessoas? Ela parou e olhou para ele com curiosidade. Pensei que você era novo na cidade. Fernando percebeu que havia falado demais. Conheço de trabalhos antigos. Construção civil, você sabe. A gente conhece gente em vários lugares. Camila assentiu. Mas Fernando notou um brilho diferente no olhar dela. Suspeita. Fernando, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você é mesmo pedreiro? Suas mãos são muito macias para quem trabalha na construção. E não tem calo nenhum. Fernando sentiu o suor frio descendo pelas costas. Estou desempregado há meses. Os calos saem. É verdade, ela disse. Mas o tom indicava que não estava completamente convencida. Nesse momento, o celular de Fernando tocou novamente. Ele olhou a tela e ficou pálido. Era Beatriz Moraes, uma das interesseiras que havia tentado se aproximar dele antes da experiência. Não vai atender? Camila perguntou. Não, deve ser engano. Mas o telefone continuou tocando. E tocando. Camila estava observando, claramente intrigada com a insistência da ligação. Fernando, se é importante? Não é. O telefone parou de tocar, mas 2 segundos depois, começou novamente. Beatriz não ia desistir. Alô? Fernando atendeu, tentando disfarçar a voz. Fernando, querido, finalmente. Onde você se meteu? Estou ligando há dias. Fernando viu Camila franzindo a testa. A voz de Beatriz era alta e Fernando sabia que ela estava ouvindo. Acho que você se enganou de número, ele disse. Como assim me enganei? Fernando, sou eu, Beatriz. Estava pensando, que tal jantarmos hoje? Posso passar aí buscar você na mansão. Fernando desligou rapidamente, o coração batendo descompassado. Camila estava olhando para ele com uma expressão que ele não conseguia decifrar. Engano mesmo? Ela perguntou. Engano. Que coincidência. A mulher chamou você de Fernando e falou de uma mansão. Fernando sentiu que estava sendo encurralado. Deve ter ligado para o Fernando errado. Deve, Camila disse, mas não parecia acreditar. Pai, Mateus disse de repente. Posso contar uma coisa para a tia Camila? O que, filho? É sobre nossa casa antiga, a grande. Fernando ficou em pânico. Mateus, não. Mas pai, você disse que podia falar sobre a mamãe? A mamãe é diferente, filho. Camila estava observando a troca entre pai e filho com atenção redobrada. Casa grande, Mateus? É, tia Camila. Nós morava... Ai! Fernando havia pisado no pé do filho disfarçadamente. Mateus olhou para ele sem entender. Que foi, pai? Nada, filho. Vai brincar lá no quarto. Quando Mateus saiu, Camila encarou Fernando. Fernando, tem alguma coisa que você não está me contando? Como assim? O telefone, as mãos lisas, o jeito de falar.
E agora o Mateus falando de casa grande. Fernando sentiu que estava com a corda no pescoço. Ou contava a verdade, ou inventava uma mentira ainda maior. Camila, é complicado. Complicado como? Antes que Fernando pudesse responder, a porta se abriu. Era Dona Rosa, ofegante, claramente em pânico. Camila, filha, que bom que você está aqui. Mãe, o que aconteceu? A farmácia ligou, os remédios da minha pressão acabaram e eles só liberam com pagamento à vista. Quanto custa, Dona Rosa? Fernando perguntou. R$ 280, ela respondeu com vergonha. Fernando fez menção de pegar a carteira, mas parou. Se tirasse quase R$ 300 da carteira num gesto só, ia levantar suspeitas ainda maiores. Mãe, a gente não tem esse dinheiro, Camila disse com a voz embargada. Principalmente agora que perdi o emprego. E se a senhora ficar sem o remédio? Fernando perguntou. Pode ter infarto, Dona Rosa respondeu simplesmente. O silêncio que se seguiu foi pesado. Fernando tinha milhões no banco, mas não podia usar nada sem se expor. Camila estava desempregada e sem dinheiro. Dona Rosa precisava do remédio para não morrer. Eu dou um jeito, Camila disse finalmente. Que jeito? Dona Rosa perguntou. Vou pedir emprestado para alguém. Para quem? Você não tem amigos com dinheiro. Fernando viu Camila olhando para ele e percebeu o que ela estava pensando. Ia pedir dinheiro para ele, para um operário desempregado, que ela achava que também estava passando dificuldades. Fernando, ela disse baixinho, você não teria uns R$ 50 que pudesse me emprestar? Eu sei que você também está apertado, mas... Era a situação mais cruel que Fernando já havia enfrentado. Uma mulher pedindo R$ 50 emprestados para salvar a mãe. E não podia dar nenhum centavo sem se expor. Camila, Esquece. Ela disse rapidamente, vendo a hesitação dele. Não foi justo da minha parte pedir. Você tem o Mateus para sustentar. Não é isso. É sim, e eu entendo. Dona Rosa voltou para casa, desolada. Camila ficou ali, tentando pensar em uma solução. Vou ligar para minha irmã em São Paulo. Ela disse finalmente. Talvez ela possa mandar alguma coisa. Sua irmã tem condições? Não tem, mas é minha última opção. Fernando observou Camila ligando, implorando para a irmã, se humilhando, pedindo ajuda que sabia que não viria. E tudo isso porque ele não podia quebrar sua farsa idiota. Não, eu entendo. Não, está tudo bem. Obrigada mesmo assim. Camila desligou com lágrimas nos olhos. Ela também está desempregada. Fernando não aguentava mais. Camila, fica tranquilo, Fernando. Eu vou dar um jeito. Que jeito? Camila respirou fundo. Vou no centro da cidade. Tem umas agências de empréstimo. Camila, isso é loucura! Fernando viu aquela mulher disposta a se endividar com agiotas para salvar a mãe. E ele ali, podendo resolver tudo com um telefonema, mas preso na própria mentira. Tia Camila? Mateus apareceu na porta do quarto. Você vai sair? Vou, meu amor, mas volto logo. Posso ir junto? Não pode. Você fica aqui com seu pai. Mateus correu e abraçou Camila. Tia Camila, você está chorando? Não estou não. Ela mentiu enxugando os olhos. Está sim. É por causa da vovó Rosa? É um pouco, meu amor. Vai dar tudo certo. Minha mãe sempre dizia que Deus cuida das pessoas boas. Camila abraçou Mateus mais forte. Sua mãe era uma mulher sábia. Quando Camila saiu, Fernando ficou sozinho com o filho, se sentindo o pior homem do mundo. Mateus se aproximou dele. Pai, por que você não emprestou dinheiro para a tia Camila? Por quê? Porque nós também estamos passando dificuldade, filho. Estamos? Estamos. Mateus ficou pensativo. Pai, posso te fazer uma pergunta? Pode. Se a gente tem dinheiro guardado, por que não ajuda a tia Camila? Fernando ficou gelado. Que dinheiro guardado, filho? Aquele que você falou para o tio Roberto no telefone. 15 milhões. Fernando sentiu o mundo desabar. Mateus havia escutado a conversa telefônica da manhã. Filho. Pai, a gente é rico ou pobre? A pergunta mais simples e mais difícil que Fernando já havia ouvido na vida. Olhou para aquele menino de 8 anos que estava tentando entender por que o pai não ajudava uma pessoa boa que precisava. Mateus, senta aqui. O papai precisa explicar uma coisa muito importante para você.
Fernando olhou para o filho, sentindo o peso de toda a mentira desabando sobre ele. Como explicar para uma criança de 8 anos a bagunça que havia criado? Pai, a gente é rico ou pobre? Mateus repetiu a pergunta, olhando diretamente nos olhos do pai. Filho, isso é complicado. Não é complicado, pai. A gente tem dinheiro ou não tem? Fernando respirou fundo. A gente tem dinheiro, filho. Muito dinheiro. Então por que a gente está morando neste apartamento pequeno? Por que não ajudamos a tia Camila? Porque o papai está fazendo um teste. Que tipo de teste? Fernando se ajoelhou na altura de Mateus. Lembra de todas aquelas mulheres que iam na nossa casa depois que a mamãe se foi? As de vestido bonito que você não gostava? Isso mesmo. Elas só se interessavam pelo papai porque sabiam que ele tinha dinheiro. Não se importavam realmente comigo ou com você. Mateus ficou pensativo. E daí? Daí que eu queria encontrar alguém que gostasse da gente de verdade, sem saber que temos dinheiro. Por isso você mentiu para a tia Camila? A palavra mentiu saindo da boca do filho doeu mais que Fernando esperava. Por isso eu menti. Mas, pai, Mateus disse com uma lógica devastadora, se você mentiu para ela desde o começo, como você vai saber se ela gosta da gente de verdade? Fernando ficou sem resposta. Mateus havia colocado o dedo na ferida principal de todo o plano. E outra coisa, Mateus continuou, a tia Camila gosta da gente. Ela deu dinheiro para a gente, lembra? Ela achou que a gente era pobre e mesmo assim quis ajudar. É verdade, filho. Então por que você não conta a verdade para ela? Porque tenho medo. Medo de quê? Medo de que ela fique brava. Medo de que ela não queira mais falar com a gente. Mateus segurou a mão do pai. Pai, a mamãe sempre dizia que mentira só traz coisa ruim. Fernando sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Sua mãe estava certa. E ela também dizia que quando a gente faz coisa errada, tem que pedir desculpa e consertar. Também estava certa. Então você vai contar a verdade para a tia Camila? Fernando olhou para aquele menino de 8 anos que havia se tornado mais sábio que o pai. Vou, filho. Mas primeiro preciso ajudar ela com o remédio da Dona Rosa. Como? Fernando pensou rapidamente. Vou dar um jeito de conseguir o dinheiro sem ela desconfiar de onde veio. Como? Ainda não sei, mas vou dar um jeito. Nesse momento, ouviram passos na escada. Era Camila voltando. Fernando olhou pela janela e viu ela descendo de um táxi, com uma expressão desolada no rosto. Pai, ela parece muito triste. Parece. Camila bateu na porta. Quando Fernando abriu, viu que ela estava com os olhos vermelhos e uma marca de lágrima no rosto. Camila, conseguiu resolver? Não consegui, ela disse com a voz embargada. As financeiras querem comprovação de renda. Como eu acabei de perder o emprego, e agora? Agora eu não sei o que fazer. Camila se sentou pesadamente no sofá. Minha mãe vai ficar sem remédio, e eu não tenho para onde correr. Fernando viu o desespero genuíno nos olhos dela. Camila, vai dar tudo certo. Como, Fernando? Como vai dar certo? Não tenho emprego, não tenho dinheiro, não tenho ninguém para pedir ajuda. Tem a gente. Camila olhou para ele. Fernando, vocês também estão passando dificuldade, mas a gente se ajuda, né? Pessoas boas se ajudam. Tia Camila. Mateus se aproximou. Meu pai vai dar um jeito. Mateus, meu amor, seu pai não é mágico. Não é mágico, mas ele é muito esperto. Mateus disse olhando significativamente para Fernando. Fernando entendeu o recado do filho. Era hora de agir. Camila, fica aqui com o Mateus. Vou dar uma volta. Talvez eu consiga uma solução. Fernando, não faz nada perigoso. Não vou fazer nada perigoso. Confie em mim. Fernando saiu do apartamento e desceu até a rua. Pegou o celular e ligou para Roberto. Roberto, preciso que você faça uma coisa para mim. Com discrição total. Claro, senhor Fernando. Quero que você compre os remédios de pressão alta da Dona Rosa na farmácia Santa Clara, aqui no bairro. São R$ 280. E quero que você invente uma história. Que tipo de história? Diz que é uma ação social da empresa. Que a empresa escolheu uma família carente para ajudar. Que souberam de uma senhora que precisa de remédio. Entendi. E como vou saber qual família? Fernando deu o nome de Dona Rosa e o endereço. Mas, Roberto, isso fica só entre a gente. Se alguém perguntar, você não sabe de nada. Pode deixar, senhor. E Roberto?
Sim. Você vai na farmácia vestido de roupa simples. Nada de terno. Nada que chame atenção. Fernando desligou e voltou para o apartamento. Camila estava abraçada com Mateus no sofá, os dois conversando baixinho. Fernando, ela disse quando ele entrou. Conseguiu alguma coisa? Talvez. Vamos esperar. 1 hora depois, bateram na porta do apartamento de Dona Rosa. Era Roberto, vestido de calça jeans e camiseta, segurando uma sacola da farmácia. A senhora é Dona Rosa? Ele perguntou quando ela atendeu. Sou. Sou da empresa Construções Costa. Temos um programa social para ajudar famílias da comunidade. Soubemos que a senhora precisa de remédio para a pressão. Fernando, Camila e Mateus estavam na porta do apartamento de Camila, observando tudo. Eu não entendo, Dona Rosa disse confusa. É simples. Uma vez por mês, nossa empresa escolhe uma família para ajudar. Este mês, a escolhida foi a senhora. Roberto entregou a sacola com os remédios. Está tudo aqui, para 3 meses. Meu Deus! Dona Rosa começou a chorar. Isso é verdade? É verdade. A senhora não precisa pagar nada. É um presente. Mas por que eu? Como vocês souberam? Alguém da comunidade indicou. Disse que a senhora é uma pessoa batalhadora, honesta, que merece ajuda. Fernando viu Camila ao lado dele chorando de emoção. Ela havia descido e estava abraçando a mãe. É um presente de Deus, minha filha. Roberto se despediu e saiu. Fernando desceu também para parabenizar Dona Rosa, mantendo a representação. Que coisa linda, ele disse. Ainda existe gente boa no mundo. Fernando, Camila o puxou para um canto. Você não tem nada a ver com isso, tem? O coração de Fernando disparou. Por que você pergunta? Sei lá, a coincidência. Logo depois que você saiu para dar uma volta, aparece essa ajuda. Camila, eu sou um desempregado. Ela o encarou por alguns segundos. É verdade. Desculpa a desconfiança. Não precisa pedir desculpa. É normal desconfiar. Mas Fernando percebeu que Camila continuava olhando para ele de forma estranha. As suspeitas dela estavam aumentando. Naquela noite, depois que Dona Rosa tomou o remédio e se acalmou, Camila subiu para falar com Fernando. Fernando, obrigada. Por quê? Eu não fiz nada. Fez sim. Ficou comigo na hora que mais precisei. Não me abandonou. Fernando sentiu uma pontada de culpa. Camila, sei que você também está passando dificuldade, mas mesmo assim se preocupou comigo. Qualquer pessoa faria isso. Não é verdade. Você sabe quantas pessoas se afastam quando a gente está em problema? Fernando sabia. No mundo dos ricos, já havia visto amizades desaparecerem por muito menos. Camila, posso te fazer uma pergunta? Claro. Se você descobrisse que alguém mentiu para você, mas mentiu por um motivo que achava justo, você perdoaria? Camila ficou pensativa. Depende da mentira. Como assim? Se a pessoa mentisse para me proteger ou para proteger alguém que ama, talvez eu entendesse. E se mentisse para te testar? Testar como? Fernando hesitou. Estava chegando perigosamente perto da verdade. Sei lá, para saber se você é uma pessoa boa. Aí já seria diferente, Camila disse com firmeza. Ninguém tem o direito de testar ninguém mentindo. Isso é manipulação. Fernando sentiu o sangue gelar. Por que você está perguntando isso? Camila continuou. Curiosidade. Fernando, Camila se aproximou dele. Você está me escondendo alguma coisa? Por que você acha isso? Intuição feminina. Tenho a sensação de que você não é quem diz ser. Fernando ficou em pânico. Camila, olha, não importa o que você fez no passado. Se tem uma ex-mulher, se deve dinheiro para alguém, se mudou de nome. Isso não muda quem você é hoje. Fernando percebeu que Camila estava tentando dar uma saída para ele confessar alguma coisa menor. Ela nem imaginava a dimensão real da mentira. É complicado, Camila. Complicado como? Antes que Fernando pudesse responder, Mateus apareceu na porta do quarto. Pai, não consigo dormir. Vem cá, filho. Mateus se sentou entre os dois no sofá. Tia Camila, você ficou feliz com o remédio da vovó Rosa? Muito feliz, meu amor. Eu sabia que ia dar tudo certo. Como você sabia? Mateus olhou para Fernando antes de responder. Porque o meu pai sempre dá um jeito quando alguém bom precisa de ajuda. Camila sorriu. Seu pai é uma pessoa especial mesmo.
É, ele é o melhor pai do mundo. Mesmo quando ele faz coisa errada, ele sempre tenta consertar depois. Fernando ficou tenso. Mateus estava sendo perigosamente específico. Que tipo de coisa errada? Camila perguntou curiosa. Ah, coisas de adulto, Mateus disse vagamente. Mas ele sempre pede desculpa depois. É importante pedir desculpa quando a gente erra, Camila concordou. É, e é importante perdoar também, né, tia Camila? Claro que é, meu amor. Mesmo quando a pessoa mentiu? Camila olhou surpresa para o menino. Por que você está perguntando sobre mentira, Mateus? Só curiosidade. Fernando percebeu que Mateus estava tentando preparar o terreno para a confissão que ele sabia que o pai precisava fazer. Mateus, Fernando disse, acho melhor você ir dormir agora. Tá bom, pai. Boa noite, tia Camila. Boa noite, meu amor. Mateus abraçou Camila e sussurrou no ouvido dela algo que Fernando não conseguiu escutar. Ela ficou com uma expressão intrigada. O que ele disse? Fernando perguntou quando Mateus saiu. Disse que você é um homem bom, mas que tem medo de contar a verdade. Fernando sentiu o coração parar. Ele disse isso? Disse. Fernando, que verdade o Mateus está falando? Fernando olhou para Camila. Ali estava a mulher que havia se apaixonado, que cuidava do filho dele como se fosse próprio, que havia recusado o dinheiro dele achando que ele era pobre. E ele estava prestes a destruir tudo. Camila, se eu contar uma coisa muito importante para você, você promete que vai me dar uma chance de explicar tudo antes de me julgar? Fernando, você está me assustando. Promete? Camila o encarou nos olhos. Prometo. Fernando respirou fundo. Camila, meu nome realmente é Fernando Costa. E eu realmente moro neste bairro agora. Mas eu não sou operário. O quê? Sou empresário. Dono da Costa Construções. Camila ficou em silêncio por alguns segundos. Depois começou a rir. Fernando, para de brincadeira. Não é brincadeira, Camila. A risada dela morreu. Como assim não é brincadeira? Sou milionário. Tenho mansão, carros, empresas. Vim morar aqui disfarçado para... O silêncio que se seguiu foi o mais pesado da vida de Fernando. Camila o olhava como se estivesse vendo um fantasma. Para o quê, Fernando? Ela perguntou com a voz estranha. Testar se você gostaria de mim e do Mateus sem saber que eu tenho dinheiro. Camila se levantou devagar do sofá. Você mentiu para mim durante 2 semanas? Mentiu é uma palavra forte. Mentiu é uma palavra forte? Camila explodiu. Você fingiu ser pobre. Deixou eu gastar o meu dinheiro para ajudar vocês. Deixou eu passar vergonha pedindo empréstimo. Fernando tentou se aproximar dela. Camila, deixa eu explicar. Não! Ela recuou. Não chega perto de mim. Camila, por favor. Você é um monstro! Ela gritou com lágrimas de raiva descendo pelo rosto. Você brincou comigo. Você achou que eu era um brinquedinho para testar. Não é isso. É sim. Você me humilhou. Eu dei dinheiro para você achando que você precisava. Eu me humilhei pedindo empréstimo. Fernando nunca havia visto tamanha dor nos olhos de alguém. Camila, eu me apaixonei por você. Apaixonou? Ela riu com amargura. Você nem me conhece. Você só conhece a versão de mim que você criou na sua cabeça. Isso não é verdade. É sim. Você criou um teste cruel e agora quer colher os resultados. Camila pegou a bolsa e foi em direção à porta. Onde você vai? Fernando perguntou desesperado. Longe de você. E o Mateus? Ele gosta de você. Camila parou na porta tremendo de raiva e dor. O Mateus é uma criança inocente que foi usada pelo próprio pai numa farsa asquerosa. Camila, nunca mais fala comigo, Fernando. Nunca mais. E bateu a porta com tanta força que o prédio inteiro deve ter ouvido. Fernando ficou parado no meio da sala vazia, percebendo que havia perdido a única coisa que realmente importava para ele. E desta vez, nem todo o dinheiro do mundo seria capaz de consertar o estrago que havia feito. Fernando ficou parado no meio do apartamento vazio por quase 1 hora, processando o que acabara de acontecer. O silêncio era ensurdecedor. Pela primeira vez em 2 anos, se sentia mais sozinho do que no dia em que Carolina morreu. Pai! A voz pequena de Mateus veio do quarto. A tia Camila foi embora? Fernando se virou e viu o filho parado na porta, de pijama,
com os olhos cheios de lágrimas. Foi, filho. Ela não volta mais? Fernando se ajoelhou e abriu os braços. Mateus correu e se jogou neles, soluçando. Por que você contou a verdade, pai? Agora ela foi embora. Filho, eu não podia continuar mentindo para ela. Mas agora ela me odeia também. Ela não te odeia, Mateus. Ela te ama muito. Está brava comigo. Então por que não pode ficar só brava com você? Por que foi embora de mim também? A pergunta inocente do filho partiu o coração de Fernando. Mateus estava pagando pelo erro dele. Às vezes os adultos fazem coisas que machucam todo mundo, filho, mesmo sem querer. Você não queria machucar a tia Camila? Não queria, mas machuquei. Mateus se afastou e olhou nos olhos do pai. Pai, você pode consertar? Não sei, filho. Acho que dessa vez não tem conserto. Sempre tem conserto quando a gente pede desculpa de verdade. Às vezes não basta pedir desculpa, Mateus. Por que não? Fernando pensou em como explicar para uma criança de 8 anos que alguns erros são grandes demais para serem perdoados. Porque quando a gente machuca muito uma pessoa, ela fica com medo de confiar de novo. Então a tia Camila está com medo? Está. De você? De mim. Mateus ficou pensativo. Pai, e se eu for falar com ela? Filho, não pode. Ela não quer ver a gente agora. Mas ela gosta de mim. Gosta, mas está muito magoada. Mateus começou a chorar de novo. Eu quero a tia Camila de volta, pai. Ela era quase minha mãe nova. As palavras do filho ecoaram pelo apartamento como um tiro. Fernando percebeu que não havia destruído apenas sua própria chance de felicidade, mas também a de Mateus. Vem, filho, vamos dormir. Amanhã a gente pensa no que fazer. A gente vai embora daqui? Fernando parou. Não havia pensado nisso. Qual o sentido de continuar naquele apartamento agora? O que você quer fazer, filho? Quero ficar aqui perto da tia Camila. Mesmo ela não querendo falar com a gente? Mesmo assim, talvez um dia ela mude de ideia. Fernando deitou Mateus na cama e ficou ao lado dele até adormecer. Depois foi para o sofá, mas não conseguiu pregar o olho. Ficou a noite inteira pensando no olhar de dor nos olhos de Camila, nas palavras dela. Você me humilhou. No dia seguinte, Fernando acordou com uma decisão tomada. Se não podia reconquistar Camila, pelo menos podia tentar amenizar o estrago que havia causado. Ligou para Roberto. Roberto, preciso que você faça mais uma coisa para mim. Claro, senhor Fernando. Quero que você monte um fundo de ajuda para a família da Camila. Algo que garanta que ela e a mãe nunca mais passem necessidade. Como assim, senhor? Quero que você crie uma história. Diz que a empresa recebeu uma doação anônima especificamente para ajudar aquela família. Suficiente para ela não precisar trabalhar por uns 2 anos. Senhor, isso pode levantar suspeitas. Não vai. Você vai dizer que foi um empresário rico que soube da história dela e se compadeceu, que pediu anonimato total. E se ela desconfiar? Ela vai desconfiar, mas não vai conseguir provar nada. Fernando desligou e se preparou para sair. Precisava resolver suas pendências no mundo real antes que alguém aparecesse no bairro procurando por ele. Mas quando abriu a porta, encontrou Dona Rosa parada no corredor, com uma expressão que ele nunca havia visto antes. Fernando, precisa conversar comigo. Dona Rosa, agora. Fernando chamou Mateus e os 3 entraram no apartamento dele. Dona Rosa se sentou no sofá com a autoridade de uma matriarca. Fernando, minha filha chorou a noite inteira. Dona Rosa, eu posso explicar. Pode nada. Ela o interrompeu. Você mentiu para minha filha. Brincou com os sentimentos dela. Não foi brincadeira. Foi sim. Você é rico, Fernando. Eu descobri. O coração de Fernando parou. Como descobriu? Fui atrás do tal programa social que pagou meus remédios. Liguei para a Construções Costa. Fernando fechou os olhos. Estava tudo desmoronando. Sabe o que descobri? Dona Rosa continuou. Que não existe programa social nenhum. Que o dono da empresa é um tal de Fernando Costa, que tem foto dele na internet. Dona Rosa. Você é o dono da empresa, ela gritou. Você pagou meus remédios com seu próprio dinheiro. Vovó Rosa. Mateus tentou intervir. Meu pai só queria ajudar. Eu sei que ele queria ajudar, meu amor. Mas ele podia ter ajudado sem mentir. Fernando se sentou pesadamente no sofá. Dona Rosa, eu sei que cometi um erro terrível. Erro? Ela riu com amargura. Fernando,
Você destruiu minha filha. Como assim? Camila passou a vida toda sendo rejeitada por homens quando descobriam nossa situação. O noivo que fugiu, outros que sumiram. Ela criou uma couraça no coração. Eu sei. Não, você não sabe. Quando você apareceu aqui, humilde, carente, cuidando sozinho do seu filho, ela baixou a guarda pela primeira vez em anos. Fernando sentiu cada palavra como uma facada. Ela se permitiu sonhar de novo, Fernando. Sonhar com uma família, com um companheiro, com ser mãe do Mateus. Dona Rosa, eu também sonhei com isso. Então por que você destruiu tudo? Por quê? Porque eu tinha medo de que ela fosse igual às outras. Que outras? As mulheres interesseiras que se aproximaram de mim depois que minha esposa morreu. Dona Rosa o encarou com um olhar que parecia ver através da alma. Fernando, você já parou para pensar que talvez essas mulheres fossem interesseiras porque você só mostrava o dinheiro para elas? A observação atingiu Fernando como um soco. Como assim? Você morava numa mansão, andava de carro caro, usava roupa de grife. Óbvio que só ia atrair mulher interessada em dinheiro. Fernando ficou em silêncio processando. Mas com a Camila você fez diferente, Dona Rosa continuou. Se mostrou vulnerável, carente, humano. E aí ela se apaixonou pelo homem, não pela conta bancária. Então por que ela não me perdoa? Porque você mentiu desde o primeiro dia. Como ela vai acreditar que seus sentimentos são verdadeiros se a base de tudo foi mentira? Fernando entendeu a dimensão do problema. Não era só a mentira em si, era o que ela representava. O que eu posso fazer, Dona Rosa? Pode parar de tentar comprar o perdão dela. Como assim? Esse dinheiro que você quer dar para ela, essa ajuda anônima, ela vai saber que é você e vai achar que está tentando comprar a consciência. Fernando percebeu que Dona Rosa estava certa. Então o que eu faço? Nada. Nada. Deixa ela em paz. Se ela quiser te perdoar um dia, ela vai atrás. Se não quiser, você respeita. Mas e o Mateus? Ele está sofrendo. Dona Rosa olhou para o menino que estava quieto no canto. Mateus, vem aqui, meu amor. O menino se aproximou e ela o pegou no colo. Você gosta muito da Camila, né? Gosto, vovó Rosa. Ela ia ser minha mãe nova. E você quer que ela volte? Quero muito. Então vou te ensinar uma coisa que aprendi na vida. Quando a gente machuca alguém que ama, às vezes a melhor coisa que pode fazer é ficar longe até a dor passar. Mas vai passar? Pode passar, ou pode não passar. Depende de muita coisa. De quê? De quanto amor sobrou depois da mágoa. Fernando ouviu a conversa entre Dona Rosa e Mateus com o coração apertado. A senhora estava sendo mais sábia que ele. Dona Rosa, Fernando disse, posso pelo menos tentar pedir desculpas para ela? Pode, mas uma vez só. Depois você respeita a decisão dela. Ela está em casa? Não, saiu cedo. Disse que ia procurar emprego. Fernando ficou pensativo. Dona Rosa, posso te pedir uma coisa? Depende do que for. Se você souber de algum emprego bom para ela, me avisa, sem ela saber que foi eu quem indicou. Dona Rosa o estudou por alguns segundos. Por que você quer ajudar ela depois do que aconteceu? Porque eu a amo, de verdade. E quando a gente ama alguém, quer o bem da pessoa mesmo que ela não queira mais saber da gente. Esse amor chegou meio tarde, Fernando. Chegou, mas é verdadeiro. Dona Rosa suspirou. Vou pensar no seu pedido. Quando ela saiu, Fernando ficou sozinho com Mateus novamente. Pai, você vai mesmo tentar pedir desculpa para a tia Camila? Vou, filho. E se ela não perdoar? Fernando olhou para aquele menino que havia perdido a mãe e agora estava perdendo a pessoa que mais chegou perto de ocupar esse vazio. Aí a gente vai ter que aceitar e tentar ser feliz só nós dois. Filho, às vezes a gente perde pessoas importantes por causa dos nossos erros. E aí tem que viver com as consequências. Para sempre? Às vezes. Mateus começou a chorar de novo. Fernando o abraçou, se sentindo o pior pai do mundo. Pai, promete uma coisa? O que, filho? Se a tia Camila perdoar a gente, você nunca mais vai mentir para ela? Prometo. E você vai casar com ela? Fernando hesitou. Como prometer algo que talvez nunca fosse possível? Se ela quiser, filho. Se ela quiser. Naquela tarde, Fernando decidiu dar uma volta pelo bairro, esperando encontrar Camila por acaso. Não para incomodá-la, apenas para vê-la de longe, ter certeza de que estava bem.
Passou pela padaria da Dona Maria, pelo posto de saúde, pela farmácia. Em todos os lugares perguntaram por ele e por Mateus. A comunidade havia se afeiçoado aos dois. "E aí, Fernando?" Dona Maria perguntou. "Soube que vocês tiveram um problema com a Camila?" "Tivemos. Que pena. Vocês combinavam tanto. É complicado, Dona Maria. Sabe onde ela está agora? Está no centro da cidade procurando emprego. Passou aqui cedinho, muito triste." Fernando sentiu vontade de correr atrás dela, mas lembrou do conselho de Dona Rosa. Precisava dar espaço. "Dona Maria, se ela passar aqui de novo e estiver precisando de alguma coisa, pode deixar. A gente cuida dela." Fernando voltou para casa com o coração ainda mais pesado. A comunidade simples daquele bairro havia acolhido ele e Mateus com tanto carinho. E agora ele havia perdido tudo isso por causa de uma mentira idiota. Quando chegou em casa, encontrou uma carta debaixo da porta. Era de Camila. "Fernando, pensei muito durante a noite e preciso te escrever algumas coisas. Primeiro, não quero mais ver você ou falar com você. Pelo menos por enquanto. Preciso de tempo para processar tudo o que aconteceu. Segundo, não tenho raiva do Mateus. Ele é uma criança inocente e não tem culpa dos seus erros. Mas também não posso mais conviver com ele porque me lembra de tudo. Terceiro, não aceito mais nenhuma ajuda sua, nem direta nem indireta. Vou descobrir se essa história do remédio da minha mãe foi você. E se foi, vou arranjar um jeito de devolver até o último centavo. Quarto, você tem duas opções. Ou sai do bairro e volta para sua vida de rico, ou fica, mas me respeita. Sem tentativas de conversa, sem pedidos de desculpa, sem aparições casuais. Se você realmente me ama como disse, vai me dar o que mais preciso agora. Paz. Camila PS. Cuida bem do Mateus. Ele não merece pagar pelos seus erros." Fernando leu a carta 3 vezes, sentindo cada palavra como um corte. Camila estava sendo clara. Não queria nada com ele. Mas, ao mesmo tempo, o tom da carta não parecia de ódio total. Parecia de alguém muito machucado tentando se proteger. "Pai?" Mateus apareceu ao lado dele. "O que é isso?" "Uma carta da Camila." "Ela voltou?" "Não, filho. Ela só mandou uma carta." "O que ela disse?" Fernando olhou para o filho e tomou uma decisão. Não ia mentir nunca mais, nem para proteger Mateus. Disse que não quer mais falar com a gente por enquanto. Por enquanto? Por enquanto. Quer dizer que talvez depois ela muda de ideia? Talvez, filho. Talvez. Mateus abraçou Fernando. "Pai, vamos ficar aqui esperando?" Fernando olhou pela janela do apartamento pequeno, viu o prédio onde Camila morava, viu a comunidade que os havia acolhido, viu a vida simples mas verdadeira que haviam construído ali. "Vamos, filho. Vamos ficar aqui esperando. Mesmo que demore muito tempo? Mesmo que demore muito tempo. E se ela nunca perdoar?" Fernando abraçou o filho mais forte. "Aí pelo menos a gente vai saber que tentamos fazer a coisa certa no final." E pela primeira vez desde que a farsa havia começado, Fernando Costa estava falando a verdade absoluta. 3 meses haviam se passado desde que Camila descobrira a verdade sobre Fernando. 3 meses de silêncio absoluto entre eles, mesmo morando no mesmo bairro, frequentando os mesmos lugares. Fernando mantivera sua palavra. Não tentou conversar com ela, não apareceu casualmente nos lugares que sabia que ela frequentava, não mandou mais recados através de Dona Rosa. Respeitou o pedido de paz que ela havia feito na carta. Mas isso não significava que havia desistido. Mateus estava sentado na janela do apartamento, como fazia todas as tardes, observando a movimentação na rua. Era sua hora de vigiar a tia Camila quando ela voltava do trabalho. "Pai, ela conseguiu o emprego na loja?" Fernando se aproximou da janela. Camila vinha caminhando pela calçada vestindo o uniforme de uma loja de roupas do centro da cidade. Parecia cansada, mas digna. "Como você sabe que ela conseguiu?" "Porque faz uma semana que ela sai de manhã com essa roupa e volta de tarde. E hoje ela estava sorrindo." Fernando observou de longe. Realmente, Camila parecia mais leve. Não feliz, mas pelo menos não carregava mais aquela expressão de desespero dos primeiros dias após a briga. "Pai, podemos pelo menos acenar para ela?" "Filho, já conversamos sobre isso. Temos que dar espaço para ela." "Mas ela olhou para cá, eu vi." Fernando tinha visto também. Por uma fração de segundo,
Camila havia levantado os olhos na direção da janela onde eles estavam, mas imediatamente desviou o olhar e apressou o passo. Mateus, vem cá. Preciso conversar com você. O menino se aproximou, já sabendo que seria uma daquelas conversas sérias. Filho, você sabe que o papai fez uma coisa muito errada com a Camila, né? Sei. E você entende que ela precisa de tempo para decidir se consegue perdoar? Entendo. Mas já faz muito tempo, pai. 3 meses não é muito tempo quando se trata de uma mágoa profunda. Mas ela não parece mais brava. Parece só triste. A observação de Mateus era precisa. Fernando também havia notado a mudança. Nas primeiras semanas, quando ocasionalmente se cruzavam na rua ou no mercadinho, Camila o olhava com raiva. Agora, quando isso acontecia, ela apenas desviava os olhos com uma expressão melancólica. Pai, e se a gente fosse embora daqui? Fernando ficou surpreso. Por que você quer ir embora? Não quero. Mas se a gente ficar aqui para sempre esperando ela perdoar, e ela nunca perdoar, a gente vai ficar triste para sempre também. A maturidade do filho de 8 anos nunca deixava de impressionar Fernando. No dia seguinte, Fernando estava tentando trabalhar no laptop quando ouviu batidas na porta. Eram 11 horas da noite. Quem poderia ser aquela hora? Quando abriu, encontrou Dona Rosa em pânico. Fernando, desculpa a hora, mas preciso da sua ajuda. O que aconteceu? A Camila desmaiou no trabalho. Levaram ela para o hospital. Fernando sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Como assim desmaiou? Não sei. Recebi um telefonema da loja dizendo que ela tinha passado mal. Estou desesperada. Não tenho dinheiro para pagar táxi até o hospital. Dona Rosa, calma. Eu levo a senhora. Mas você não tem carro. Fernando hesitou por uma fração de segundo. Depois tomou uma decisão. Tenho sim. Vou buscar. Ele pegou o celular e ligou para Roberto. Roberto, preciso que você traga meu carro aqui. Agora. É emergência. Senhor Fernando, que horas são? Roberto, é urgência. A Camila está no hospital. Já vou. Fernando acordou Mateus e explicou rapidamente a situação. Em 15 minutos, Roberto chegou com o BMW de Fernando. Mateus fica aqui com o Roberto, Fernando disse. A gente volta logo. Não, pai, eu quero ir ver a tia Camila. Filho, hospital não é lugar para criança. Pai, eu quero ir. Fernando olhou para o desespero no rosto do filho e cedeu. Tá bom, mas você fica quietinho. No caminho para o hospital, Dona Rosa não parava de falar. Ela estava trabalhando demais, Fernando. Saía de manhã, voltava de noite. Nos finais de semana fazia faxina para complementar a renda. Por que ela estava trabalhando tanto assim? Porque não aceitou aquele dinheiro do programa social. Descobriu que foi você que pagou e devolveu tudo para a empresa. Fernando ficou em silêncio. Camila havia devolvido a ajuda, mesmo precisando. E tem mais. Dona Rosa continuou. Ela não estava comendo direito. Dizia que não tinha fome, mas eu sei que era para economizar. Dona Rosa, por que a senhora não me contou isso antes? Porque ela me proibiu de falar com você. Disse que se soubesse que eu tinha pedido ajuda para você, ia embora do bairro. Fernando sentiu uma culpa esmagadora. Camila estava passando necessidade por orgulho, e tudo por causa da mentira dele. Chegaram ao hospital e correram para a recepção. Camila Santos, Fernando disse ofegante. Deu entrada hoje. Relação com a paciente? A recepcionista perguntou. Fernando hesitou. Sou amigo da família. Ela está na enfermaria, leito 15. Mas só familiares podem entrar. Eu sou a mãe dela, Dona Rosa disse. E o senhor? Fernando olhou para Mateus, que estava agarrado na sua mão. Eu cuido do menino enquanto a senhora visita. Dona Rosa entrou sozinha. Fernando e Mateus ficaram na sala de espera. O menino estava visivelmente abalado. Pai, a tia Camila vai ficar boa? Vai sim, filho. Como você tem certeza? Porque ela é forte. E porque a gente está aqui torcendo por ela. Mesmo ela não gostando mais da gente? Fernando abraçou o filho. Filho, só porque a Camila está brava comigo não quer dizer que ela não gosta de você. Então, por que ela não fala comigo? Por quê? Porque é difícil separar as coisas. Quando a gente está magoado com alguém, às vezes evita tudo que lembra dessa pessoa. Eu lembro ela de você? Você é meu filho, claro que lembra. Mateus ficou pensativo. Pai, se a tia Camila morrer, vai ser culpa nossa?
Mateus, não fala uma coisa dessas. Mas foi por nossa culpa que ela ficou triste. E gente triste fica doente. Fernando percebeu que precisava ser honesto com o filho. Mateus, se alguma coisa acontecer com a Camila, vai ser culpa minha. Só minha. Você não fez nada de errado. Mas eu também menti para ela. Fingi que a gente era pobre. Você é uma criança. Estava obedecendo seu pai. E isso não torna certo. Fernando ficou impressionado com a consciência moral do filho. Não torna. Mas você não é responsável pelas decisões que eu tomei. Dona Rosa voltou depois de 1 hora, com os olhos vermelhos. Como ela está? Fernando perguntou ansioso. Fraca. O médico disse que é desidratação e exaustão. Desidratação? Ela estava comendo mal há meses, guardando dinheiro, trabalhando demais, se estressando. Fernando sentiu vontade de socar a parede. Posso vê-la? Fernando, ela não quer. Como assim não quer? Quando eu disse que você estava aqui, ela ficou agitada. Disse que não queria te ver de jeito nenhum. O silêncio na sala de espera foi pesado. E o Mateus? Fernando perguntou. Ela deixaria o Mateus entrar? Dona Rosa hesitou. Não sei, vou perguntar. Ela voltou depois de alguns minutos. Ela aceita ver o Mateus? Só o Mateus. Fernando olhou para o filho. Você quer ver ela? Quero! Mas você tem que prometer que vai ficar calmo. Não vai chorar, não vai falar nada que deixe ela mais triste. Prometo, pai. Fernando acompanhou Mateus até a porta da enfermaria, mas não entrou. Ficou no corredor, observando pela janela. Camila estava na cama, pálida, mais magra do que Fernando lembrava. Quando viu Mateus, seus olhos se encheram de lágrimas. Meu amor, ela sussurrou, abrindo os braços. Mateus correu e se jogou no abraço dela, tomando cuidado para não machucar. Tia Camila, eu estava com tanto medo. Medo de quê? Medo de que você morresse antes da gente fazer as pazes. Camila fechou os olhos emocionada. Eu não vou morrer, meu amor. Promete? Prometo. Fernando observou a cena do corredor, com o coração partido. A conexão entre Camila e Mateus continuava intacta, mas a parede entre ele e ela parecia cada vez mais alta. Tia Camila, Mateus disse baixinho. Você pode perdoar meu pai? Mateus, eu sei que ele fez coisa errada, mas ele está muito arrependido. E ele te ama muito. Mateus, isso é conversa de adulto. Mas eu também sou da família. Se vocês não fizerem as pazes, eu vou ficar triste para sempre. Camila olhou para aquele menino de 8 anos que estava tentando unir 2 pessoas que ele amava. Meu amor, às vezes as coisas não têm conserto. Sempre tem conserto quando a gente quer de verdade. Não é tão simples. É sim. Você gosta do meu pai. Eu sei que gosta. Camila ficou em silêncio. Você gosta? Mateus insistiu. Mateus! Responde, tia Camila. Você gosta do meu pai? Camila olhou através da janela e viu Fernando parado no corredor. Por um instante, os olhares dos dois se cruzaram. Gostar e confiar são coisas diferentes, meu amor. Mas se você gosta dele, pode tentar confiar de novo. Mateus, seu pai mentiu para mim desde o primeiro dia. Ele mentiu porque estava com medo, igual quando eu minto para você sobre ter escovado os dentes porque tenho medo de você ficar brava. A comparação inocente fez Camila sorrir pela primeira vez. Não é a mesma coisa. É um pouquinho parecido. Meu pai tinha medo de que você fosse igual àquelas mulheres malvadas que só queriam dinheiro dele. E por isso ele me testou como se eu fosse um brinquedo? Não! Ele te testou porque você era importante demais para errar. A perspectiva de Mateus fez Camila parar para pensar. Tia Camila, Mateus continuou. Você já errou alguma vez? Já, meu amor. Várias vezes. E quando você errou, você queria uma segunda chance? Camila olhou para aquele menino que estava sendo mais sábio que muitos adultos. Queria. Então por que não dar uma segunda chance para o meu pai? Do corredor, Fernando viu Camila fechar os olhos, claramente emocionada com as palavras de Mateus. É complicado, meu amor. Tia Camila, eu vou fazer uma pergunta muito importante. Que pergunta? Você me ama? Amo muito. E você quer que eu seja feliz? Quero mais que tudo. Então você sabe o que me faria mais feliz no mundo inteiro? Camila já sabia a resposta, mas deixou ele falar. Ter você como minha mãe de verdade e ter meu pai como meu pai. E a gente ser uma família.
As lágrimas desciam pelo rosto de Camila. Mateus, tia Camila, eu sei que meu pai errou, mas ele não é malvado. Ele só estava assustado de perder você. Como você sabe isso? Porque eu vejo ele chorando quando acha que estou dormindo. A revelação atingiu Camila como um soco. Seu pai chora? Todo dia. Ele olha foto sua no celular e chora. Que foto minha? Uma que ele tirou escondido quando você estava regando as plantas comigo. Camila ficou em choque. Fernando havia tirado uma foto dela sem ela saber. E sabe o que mais? Mateus continuou. Ele não saiu do bairro. Mesmo você não falando com ele, ele ficou morando perto de você. Por quê? Porque ele disse que mesmo que você nunca perdoe ele, pelo menos ele ia saber que você estava segura. Camila fechou os olhos, processando tudo o que Mateus estava contando. Tia Camila? Sim? Você pode pelo menos tentar? Camila olhou através da janela novamente. Fernando continuava ali, esperando. 3 meses esperando. Morando num apartamento simples quando poderia estar na mansão dele. Respeitando o espaço dela quando poderia usar o dinheiro para forçar uma aproximação. Mateus, o que você quer que eu tente? Conversar com ele. Só uma vez. Se depois você ainda não quiser perdoar, eu entendo. Camila ficou em silêncio por longos minutos. Mateus esperou pacientemente, segurando a mão dela. Tá bom, ela disse finalmente. Tá bom o quê? Eu converso com seu pai. Sério? Sério. Mas só uma conversa, Mateus. Não prometo mais nada. Eu sabia! Mateus gritou baixinho, se controlando para não perturbar os outros pacientes. Eu sabia que você ainda gostava dele. Camila sorriu apesar de tudo. Vai chamar seu pai, meu amor. Mateus saiu correndo do quarto e puxou Fernando pela mão. Pai! Pai! A tia Camila quer falar com você. Fernando ficou paralisado. Tem certeza, filho? Tenho. Ela disse que aceita conversar só uma vez. Fernando olhou através da janela da enfermaria. Camila estava sentada na cama, ainda pálida, mas com um olhar determinado. Quando viu ele olhando, acenou levemente com a cabeça. Vai, pai, mas não estraga tudo. Fernando respirou fundo e entrou no quarto. A última vez que havia estado tão perto de Camila foi há 3 meses, no dia da briga terrível. Oi, ele disse baixinho. Oi. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas não hostil. Era o silêncio de 2 pessoas que tinham muito para falar e não sabiam por onde começar. Como você está se sentindo? Fernando perguntou. Melhor. O soro ajudou. Camila, eu soube que você devolveu o dinheiro dos remédios da sua mãe. Devolvi. Não aceito caridade de quem mentiu para mim. Fernando sentiu a frieza na voz dela, mas não desistiu. E por isso você passou necessidade? Por orgulho? Por dignidade, ela corrigiu. São coisas diferentes. Camila, me escuta, por favor. Ela o encarou em silêncio, esperando. Eu sei que não tenho direito de pedir perdão. Sei que o que eu fiz foi imperdoável. Então por que está pedindo? Porque eu preciso que você entenda que meus sentimentos por você são verdadeiros. Mesmo que tenha começado tudo errado. Fernando, como posso acreditar em algum sentimento seu se você mentiu desde o primeiro minuto? Porque eu mudei, Camila. Esses 3 meses me fizeram entender coisas que eu nunca havia entendido antes. Que coisas? Fernando puxou uma cadeira e se sentou ao lado da cama. Entendi que você não estava interessada no meu dinheiro porque você nem sabia que eu tinha dinheiro. Você se interessou por mim achando que eu era pobre. Isso não muda o fato de que você me testou como se eu fosse um objeto. Você tem razão. Foi o que eu fiz. E foi errado. Camila ficou surpresa com a admissão direta. Entendi também, Fernando continuou, que eu atraía mulheres interesseiras porque só mostrava minha riqueza para elas. Nunca me mostrei vulnerável, humano, real. E comigo foi diferente? Com você foi. Mesmo fingindo ser pobre, eu me mostrei mais verdadeiro com você do que havia me mostrado com qualquer pessoa nos últimos 2 anos. Camila processou as palavras. Fernando, mesmo que isso seja verdade, como vou saber que você não vai mentir para mim de novo? Porque eu entendi que a mentira quase me custou a coisa mais importante que encontrei depois que Carolina morreu. Que coisa? Você. E a possibilidade do Mateus ter uma mãe de verdade. Camila sentiu os olhos se encherem de lágrimas.
Fernando, você machucou muito minha confiança. Eu sei. E sei que talvez não consiga reconquistar, mas preciso tentar. Como? Sendo completamente transparente com você de agora em diante. Sem mentiras, sem omissões, sem jogos. Como posso ter certeza? Fernando tirou o celular do bolso e mostrou para ela. Esta é minha conta bancária. Estes são meus investimentos. Esta é minha empresa. Estou te mostrando tudo o que sou financeiramente. Camila olhou a tela, impressionada com os números. Por que está me mostrando isso? Porque quero que você saiba exatamente com quem está lidando. Sem surpresas. E o que espera que eu faça com essa informação? Que você decida se consegue confiar em mim de novo, sabendo de tudo desde o início. Camila ficou pensativa. Fernando, posso te fazer uma pergunta muito direta? Pode. Eu perdoar você, como vou saber que não vai ficar entediado de mim? Que não vai voltar para o seu mundo de rico e me esquecer? A pergunta atingiu Fernando em cheio. Porque nestes 3 meses, morando naquele apartamento pequeno, sem luxo, sem status, eu fui mais feliz do que havia sido em anos, até você descobrir a verdade. Por quê? Porque pela primeira vez me senti amado pelo que sou, não pelo que tenho. E o que você é, Fernando? Ele parou para pensar na resposta. Sou um pai que quer o melhor para o filho. Sou um homem que teve medo de se abrir de novo depois de perder a esposa. Sou alguém que cometeu um erro terrível por insegurança. Mais alguma coisa? Sou alguém que se apaixonou por uma mulher que usa o próprio dinheiro para ajudar estranhos, que trabalha duro e não pede nada para ninguém, que trata uma criança como se fosse seu filho. Camila sentiu o coração acelerar. Fernando, se eu perdoar você, o que muda na prática? Como assim? Você volta para sua mansão? Eu viro sua empregada? Como funciona? Fernando percebeu que ela estava testando as intenções dele. Se você perdoar, eu quero construir uma vida nova. Com você, com o Matheus, do jeito que vocês quiserem. Onde? Onde você se sentir confortável. Se quiser ficar no apartamento pequeno, ficamos. Se quiser a mansão, vamos para lá. Se quiser algo no meio termo, compramos uma casa nova. E seus amigos ricos? Seus eventos sociais? Camila, nestes 3 meses longe desse mundo, percebi que não sinto falta de nada disso. A única coisa que senti falta foi de você. E se eu não conseguir me adaptar ao seu mundo? Então mudamos meu mundo para se adaptar a você. Camila o olhou nos olhos procurando sinais de falsidade. Fernando, posso te pedir uma coisa? Qualquer coisa. Se eu aceitar te dar uma segunda chance, tem que ser devagar. Muito devagar. Como assim? Quero que você me corteje de novo. Do início. Como se a gente estivesse se conhecendo agora. Sem mentiras. Fernando sentiu uma esperança que não sentia há meses. Você quer dizer... Quero dizer que aceito recomeçar, mas com algumas condições. Que condições? Primeira, transparência total. Se eu perguntar qualquer coisa sobre sua vida, você responde com honestidade. Aceito. Segunda, você não usa dinheiro para impressionar. Nada de presentes caros, restaurantes luxuosos, viagens. Quero conhecer o Fernando, não a conta bancária dele. Aceito. Terceira, o Matheus continua sendo prioridade. Qualquer decisão que envolva ele, eu participo. Aceito. E quarta, se você mentir para mim de novo, por qualquer motivo, acabou para sempre. Sem segunda chance da segunda chance. Fernando levantou da cadeira e se ajoelhou ao lado da cama. Camila, aceito todas as condições. E prometo que vou passar o resto da vida mostrando que mereço sua confiança. Camila estendeu a mão. Fernando a pegou delicadamente. Então vamos tentar de novo, Fernando Costa. Vamos tentar de novo, Camila Santos. Nesse momento, Matheus apareceu correndo na porta do quarto. Vocês fizeram as pazes? Estamos tentando, meu amor. Camila respondeu. Iba! Matheus pulou de alegria. A gente vai ser família de novo? Calma, campeão, Fernando disse. Vamos devagar dessa vez. Mas vão casar? Matheus, Camila riu. A gente acabou de fazer as pazes. Casamento é conversa para muito mais tarde. Quanto tempo? Não sei, depende de muita coisa. Depende do quê? De se eu e seu pai vamos conseguir construir confiança de verdade. Vocês vão conseguir. Eu sei que vocês se amam. Fernando e Camila se entreolharam, ambos com os olhos úmidos. Matheus, Fernando disse, como você tem tanta certeza?
Por que vocês ficaram tristes iguais quando se separaram? Se não se amassem, não iam sentir tanta falta um do outro. Dona Rosa apareceu na porta. Desculpem interromper, mas os médicos disseram que a Camila pode receber alta amanhã. Vovó Rosa. Mateus correu para abraçá-la. Papai e tia Camila fizeram as pazes. Fizeram mesmo? Dona Rosa olhou para os dois com esperança. Estamos tentando, mãe, Camila respondeu. Que bom, minha filha. Que bom. Dona Rosa, Fernando se levantou. Posso conversar com a senhora? Claro. Os dois saíram para o corredor. Dona Rosa, quero pedir desculpas para a senhora também, por toda a confusão que causei. Fernando, o importante é que vocês estão tentando consertar. Quero que a senhora saiba que se Camila me der essa segunda chance, vou cuidar dela e da senhora para o resto da vida. Cuidar como? Como família. Porque se Camila se tornar minha esposa, a senhora vira minha sogra, e eu cuido da minha família. Dona Rosa sorriu. Você mudou, Fernando. Mudei? Há 3 meses você tentava comprar o perdão dela. Hoje você está pedindo perdão de verdade. Fernando percebeu que Dona Rosa tinha razão. A dor ensina muito, Dona Rosa. Ensina. E pelo jeito ensinou certo para você. Voltaram para o quarto. Camila estava conversando com Mateus sobre a escola, os amigos, as coisas que havia perdido durante aqueles 3 meses de separação. Tia Camila, Mateus disse. Agora você pode voltar a regar as plantas comigo? Posso, meu amor. E pode voltar a me ajudar com a lição? Posso. E pode voltar a fazer bolo de fubá? Posso. Camila riu da ansiedade do menino. E pode voltar a gostar do meu pai? A pergunta pegou todos desprevenidos. Camila olhou para Fernando. Mateus, isso é mais complicado. Mas você ainda gosta dele, né? Mateus. Responde, tia Camila, ainda gosta? Camila respirou fundo. Era hora de ser honesta. Gosto sim, Mateus. Por isso doeu tanto quando descobri que ele havia mentido. Então tá. Se vocês gostam um do outro, o resto a gente vai descobrindo. Fernando riu da simplicidade do filho. É assim mesmo, campeão. O resto a gente vai descobrindo. 6 meses depois, numa tarde ensolarada de sábado, Fernando estava no quintal da casa nova que havia comprado. Nem mansão, nem apartamento pequeno, mas um lar de verdade no mesmo bairro onde tudo começou. Camila estava na cozinha fazendo bolo de fubá com Dona Rosa. Mateus brincava com um cachorro que haviam adotado. A vida simples e feliz que Fernando nunca soube que queria. Pai! Mateus gritou do quintal. A tia Camila disse sim. Fernando correu para fora. Disse sim para quê? Para casar com você. Fernando olhou para Camila, que estava na janela da cozinha com um sorriso gigante no rosto. É verdade? Ele gritou de volta. É, ela respondeu. Mas você nem pediu direito. Fernando correu para dentro de casa, se ajoelhou na frente de Camila e pegou a mão dela. Camila Santos, quer casar comigo? Quero, Fernando Costa. Mateus apareceu correndo na cozinha. Agora sim. Agora nós somos uma família de verdade. E eram mesmo. Uma família construída sobre a verdade, o perdão e o amor genuíno. Porque às vezes, quando o coração de uma mulher simples encontra o coração transformado de um homem arrependido, nasce uma coisa mais valiosa que todo o ouro do mundo. Uma segunda chance. Fim da história.